Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre mais um filme. Eu falei na quarta-feira que a gente ia comentar sobre um outro filme que eu assisti no final de semana. E a gente vai falar sobre a reflexão que eu fiz sobre Anatomia de uma Queda. Tá? Filme indicado ao Oscar, muito bom filme, tá? E que ele traz uma reflexão sobre análise de jogo. Sério? Sim, acredite em mim. Segure na mão firme nesse momento. E depois da vinheta a gente vai para este maravilhoso filme e as reflexões dele. Combinado? Então, roda a vinheta, na volta, todas as reflexões. Seguinte, pessoal, a gente vai falar sobre a Anatomia de uma Queda, filme que vai concorrer ao Oscar agora. Não sei se quando isso for publicado já passou o Oscar, mas ele está concorrendo a algumas indicações do Oscar, foi premiado em Cannes, uma série. É um filme mais cabecinha, é um filme francês, mas serve. É um bom filme para fazer algumas reflexões, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez com o Pobres Criaturas. Eu vou colocar o trailer do filme aqui, a gente vai trocar uma ideia sobre o enredo do filme e depois a gente vai fazer algumas reflexões sobre como que esse filme impacta nessa análise de jogo que a gente está comentando, beleza? Então, bora lá para este filme. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. I'm innocent, you know that, right? Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça Ah bah faisait... oui, mais bon, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie, I was honest about it. mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux. No, I don't. No. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Esse filme, a gente vai trocar uma ideia sobre ele agora, que é o seguinte, vamos começar pelo enredo do filme. Para quem não assistiu o filme, vai ter um pouquinho de spoiler, faz parte da vida, mas assista, tá? O filme é muito mais completo do que eu comentar, independente do quanto eu vou comentar. Primeira parte, você começa o filme com uma entrevista na casa da personagem principal, tá? Onde acontece uma entrevista e acontece uma interrupção pelo marido, que não aparece na cena, via música. O marido aumenta a música no talo, a gravação ia acontecer via celular, né, gravação de áudio daquela entrevista, por uma pesquisadora, que é uma das personagens que aparece. E nesse cenário você tem somente essas duas personagens, mais o marido que está na parte de cima da casa. Tá? O marido ainda não aparece em cena. O filho que está ali na imagem, ele é cego, então ele sai da casa para passear com o cachorro, um cão-guia, e ele não presencia. Na volta desse filho, né, e também na saída desta mulher que desiste de fazer a entrevista e vai embora, nessas duas ausências acontece essa cena inicial, que é uma queda dele, né, a princípio uma queda dele, e a morte do marido. Então, o marido morre por uma queda, então essa anatomia de uma queda vem daí. O marido morre numa queda, só que não tem nenhuma testemunha. Então, você não tem uma testemunha, você não tem o objeto que teria ou que poderia ter matado ele, você não tem nada disso. Mas, na autópsia, você tem elementos para concluir que poderia desde ser uma queda até um assassinato. Então, você tem esses dois pontos, tá? Essa distância entre um e outro, a gente vai vendo ao longo do filme o julgamento acontecer.
que é o julgamento da esposa, que seria a acusada do crime, de cometer o crime. E a gente vai vendo as camadas que vão tendo, desde problemas e relações extraconjugais, desde problemas relacionados a quem traz o dinheiro para casa, problemas relacionados à forma como o filho ficou cego. Então, vocês têm uma série de coisas que estão ali permeando o problema do assassinato ou da morte que pode ter sido provocada via suicídio pelo próprio marido. Então, você tem esses dois polos aí. Onde que eu faço a reflexão, para trazer agora para o futebol, onde que eu faço a reflexão dessa análise, para a análise de jogo? Ao longo do filme, você passa a ter um cenário de poucas informações sobre a cena central, né, sobre a cena da queda deste ser humano que veio a óbito. E nesse cenário que você tem poucas informações, ou informações que você vai deduzindo, você passa a ter um ambiente muito aberto à interpretação, que é toda a narrativa do julgamento que vai apresentando no filme. Então, por vezes, dentro de uma análise de jogo, a gente só consegue observar a ação ou o resultado dessa ação. Então, o cara fez um passe, a jogadora finalizou a gol, e teve uma opção e não outra. Teve uma ação e não outra. E você pode até mesmo questionar quem toma as ações do porquê tomou as ações. Mas, mesmo que você for esmiuçar muito todos esses cenários, todos eles são de informação incompleta. Por quê? Porque você não consegue, em nenhuma análise, ter todas as perspectivas. Você não consegue, em todas as análises, ter a perspectiva do marido, da esposa, do filho, da entrevistadora, do perito. Você não consegue ter todas, por mais que eles falem. Por quê? Porque você dependeria de uma certa captação única de imagens, tipo o que a gente viu naquele episódio do Black Mirror, quando a gente fez aqui o vídeo sobre as previsões de como vai ser o futuro da tecnologia relacionado ao futebol. Seria algo mais ou menos daquilo. Você teria que gravar tudo o que acontece no mundo para você ter certeza desse ponto de vista e de uma certa imagem não afetada pelas emoções e memórias. Então, nesse cenário que a gente está, talvez um ponto importante da gente entender desse filme, no sentido de construção dessa narrativa, passe a ser justamente que nenhuma análise te dá um cenário completo das ações. Nenhuma análise. Porque você dependeria do nível, você teria que descer num nível de abstração dessa pessoa muito grande. Você teria que entender o nível neurológico dessa pessoa, assim, 24 horas por dia. E vou colocar que não é possível no atual momento, porque eu não imagino que isso vá ser no futuro, mas a gente pode se surpreender. É aquilo que a gente falava das previsões, quanto mais distante, maior o grau de erro que a gente pode ter. Mas nesse cenário atual e no futuro recente, né, no próximo espaço de tempo que a gente vai ter, as coisas não tendem a caminhar assim. Então, por mais que a gente desenvolva técnicas ou tecnologias voltadas à análise de jogo, à percepção do atleta ou a qualquer tipo de sensação dessa, você vai ser sempre apunhalado com lacunas de informação que você não vai ter. E muito do que acontece no julgamento do filme é o que a gente faz na análise, que é preencher essas lacunas de indecisão, de falta de informação, com o que a gente acha. Então, eu acho que foi assassinato, e aí estou pegando as cenas que estão ali no trailer, né, especificamente, para a gente não ter um grande spoiler. Eu acho que foi assassinato porque houve uma briga entre os dois que foi gravada em um determinado momento. Como foi o caso ali, não, você é uma mulher agressiva. Né? Então eu acho que foi assassinato, que eu estou preenchendo uma lacuna com outra informação que eu acho que elas são próximas. Esse é um achismo meu. Ou não, ela é inocente, por quê? Porque nesse momento, por exemplo, ela estaria no quarto trabalhando ou não teria ouvido ou estaria dormindo, por exemplo. E aí eu sou obrigado a atribuir uma certa veracidade a ela. Por quê?
Ah, porque ela é uma mulher, por exemplo, parecida com alguém que eu conheço, e isso faz com que desperte uma determinada emoção de confiança com relação a ela. Ou, sei lá, o filho vai dar um testemunho e o testemunho é emocionante, logo eu mudo a minha abordagem, porque se o testemunho é emocionante, eu consigo identificar justamente características de uma certa inocência infantil que muda a minha forma de perceber o cenário todo. E aí você acaba percebendo ao longo do filme, e se você fizer reflexão relacionada à análise de desempenho, você acaba percebendo que a gente complementa a lacuna das informações com aquilo que a gente acha que tem como base. Vou dar um exemplo para a gente finalizar o vídeo. Esse exemplo a gente teve aqui mesmo no canal relacionado ao vídeo de fracassos da seleção brasileira, né? Quando eu falei no vídeo, e teve alguns comentários internos, né, dos meios que eu convivo, sobre esse ponto. Ah, Iago, você não achou o trabalho do Ramon Menezes ruim? Eu não sei. Por quê? Porque do acesso de informação que eu tenho, eu só consigo ver o jogo. Mesmo assim, eu não consigo ver do jogo a perspectiva dele e não consigo ver do jogo as instruções que ele passou. Até porque a câmera não fica só nele, ela fica no jogo como um todo. Eu não consigo identificar quais são os níveis, por exemplo, da parte fisiológica que permite o jogador jogar o jogo completo ou não. Então eu não tenho essas informações dos jogadores de banco nem dos titulares. Então eu não sei necessariamente como foi o processamento da informação para substituir. Mas eu atribuo que as substituições foram ruins e que a decisão da equipe foi ruim por conta do resultado. Eu não tenho acesso ao treino. Eu não tenho acesso às instruções. Eu não tenho acesso aos problemas dos jogadores com relação à família, por exemplo, ou com relação a determinados relacionamentos amorosos, ou que eles não se gostem entre eles, por exemplo. Eu não tenho uma série de informações que poderiam complementar as lacunas entre a pergunta ele é ruim ou ele é bom. E esse ponto eu vou preenchendo ela com o meu achismo. Pô, se ele toma uma decisão ruim na escalação, logo ele treina mal. Pode ser que esse jogador seja um famoso leão de treino e jogue pra caramba no treino, e quando vá para o campo, quando vá para o 11 contra 11 valendo com transmissão, ele não seja bom. E há uma série de hipóteses que você poderia levantar ao longo de um caminho que justificaria isso. Para o bem, para o mal. Para ele ser péssimo e para ele ser muito bom. Para a culpa ser do ambiente ou para a culpa ser do indivíduo. E esse filme traz isso. Como a gente vai complementando e por vezes você mais é responsável pela decisão da contagem da história que você vai fazer do que necessariamente essa forma objetiva, científica de ver as coisas, ela te dá um norte correto. Na verdade, ela te dá mais um norte, ela te dá mais uma direção. E o que você vai fazer com essa direção, talvez você precise só ser honesto com você, que você está preenchendo conteúdos com opiniões suas e não necessariamente com uma visão mais objetiva. Tá? Talvez esse seja o ponto de reflexão que a Anatomia de uma Queda traz para a gente, justamente porque é um caso mais intenso fora do mundo do esporte e que permite uma saída desse ponto de vista do analista. E talvez vocês, analistas que me ouvem, se identifiquem com o investigador, se identifiquem, por exemplo, se você for um crítico ou alguém que esteja fazendo um blog, um site ou algo do tipo, se identifique com o advogado de acusação, ou se você é de um clube de futebol, você se identifique muito com a função do advogado de defesa. E tudo isso passa a fazer sentido. A depender do ponto de vista que você está e a depender do que a gente está querendo observar. Tá bom? Façam uma reflexão, assistam o filme, vale muito a pena. Filme muito interessante. Aí, combinado? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, formato diferente. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E por favor, gostou, fez isso, deixa teu comentário aqui embaixo. Então vá assistir o filme, faça sua reflexão, deixa teu comentário aqui embaixo
e vai ser um prazer trocar esta ideia com você. Combinado? Um grande abraço a todos, um beijo e até mais. Valeu!